Meu nome é Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. Meu nome é Anderson Rosa, também conhecido pela alcunha de Frater Goya, e porque horror cósmico já tem desde Conan. Oi, eu sou a Keila Fernandes e estou completamente nas garras da insanidade. Posso ter lido horror cósmico ou posso ter me mudado. Oi, eu sou o Mário Vitor, também conhecido como o marido da Ju. E eu não falo o nome certo de Cthulhu, porque se fosse para invocar uma entidade de horror cósmico e destrói tudo que toca, eu não preciso, eu já tenho um governador no nosso estado. Muito bom. Oi, gente, meu nome é Letícia, a galera me chama de Let's. Eu sou só entusiasta, sou muito louca por ficção científica e um dos meus subgêneros preferidos é o horror cósmico. Olha aí, isso aí. Isso aí, galera. Então, hoje estamos aqui com um time muito legal para falar sobre horror cósmico, nosso especialzinho mês de outubro, Halloween. A gente vai falar um pouco sobre isso logo depois da vinheta. Keila, eu acho que você é a pessoa mais indicada para puxar esse assunto, que você já fez toda a sua pesquisa, já montou tudo que você quer colocar pra gente. E desde já, ouvintes, estou com a minha garganta danificada, então estou falando muito devagar e bem de boinhas, que como o Goya diz, eu sou um velho, tipo, enrustido. E é isso aí, passo minha bola pra Keila, manda ver. Bora lá. Bom, nada em defesa do Marcelo, aqui somos todos entidades antigas que já estão dando defeito. Vamos falar então de horror cósmico hoje, né? É um assunto que eu gosto muito também. Falei brincando, né? Vai ter palestrinha, mas eu não sou especialista no assunto, eu sou apenas uma pessoa que pesquisa muito. Assim como foi no episódio de folk horror, né? Como eu escrevo, eu gosto de escrever sobre esses temas, eu pesquiso bastante, né? Então é isso aí. Vocês querem perguntar alguma coisa antes de começar? Por onde que eu começo? Estou um pouquinho perdida, porque eu estou bem cansada. Eu acho que, Keila, você pode meio que... Pra quem tá ouvindo aqui, às vezes nunca ouviu falar de horror cósmico, falar o que é o horror cósmico, porque ele é um subgênero, né, literário e assim, pra gente começar o assunto igual a gente fez no folk horror, né? O que você acha? Pode ser, beleza, então. Definição e história, mais ou menos isso? Isso, né? Da onde que veio, qual que é, e a gente tora o pau. Então tá, o horror cósmico, né, ele é um subgênero aí de terror, né, que tem origem na literatura, depois, né, foi pro cinema, videogame, quadrinho. E assim, eu vou usar aqui a definição que o Lovecraft deu de horror cósmico, né, porque a gente vai falar bastante sobre ele, inclusive, porque ele foi o cara que teorizou o horror cósmico, né, e foi ele que cristalizou essa temática, né, o que é o horror cósmico. Que ele era um cara que era bem nerd também, então ele escreveu ali um ensaio sobre horror, né? E ele daí teorizou e cristalizou a ideia que nós temos hoje de horror cósmico. Então ele diz que o horror cósmico, né, é a ficção na qual o horror que se choca com o ser humano é tremendamente superior à capacidade que nós temos de suportá-lo. Né? Então, o horror cósmico ele vai tratar de histórias em que a nossa compreensão, né, o nosso entendimento, né, o entendimento do ser humano, ele é confrontado
com uma realidade que está muito além da nossa capacidade de entender aquilo. Conforme a gente for conversando, eu vou falar mais sobre as características, né, e vai ficar mais fácil ainda de entender. Né? Assim como a gente fez no episódio de folk horror, inclusive escutem o episódio de folk horror, tá muito legal também. Eu fiz aqui um roteirinho para a gente conversar um pouco sobre as origens, as raízes do horror cósmico, e eu fiz uma pesquisinha. Eu já pesquiso já faz um tempo, né? Mas aí eu dei uma incrementada aí. E assim, apesar que a gente vai falar bastante de Lovecraft, porque ele é o nome mais, né, que aparece bastante, né, mais destacado aí quando a gente fala de horror cósmico, o horror cósmico, né, esse subgênero, né, as características, né, do horror cósmico, elas são anteriores, né, elas já estão presentes em histórias muito anteriores ao próprio Lovecraft, né? Ele não criou o gênero, né? Ele teorizou, ele escreveu lá sobre o que é o horror cósmico, mas ele não criou, né? O termo horror cósmico, inclusive, ele já vinha sendo utilizado ali nas últimas décadas do século XIX, principalmente por cientistas e jornalistas, né? Para falar sobre sentimentos, sobre dúvidas e sobre acontecimentos grandiosos, né? Uma das primeiras aparições, né, até onde eu vi, a primeira aparição do termo horror cósmico foi em 1883 em um jornal de Londres chamado Pall Mall Gazette. Desculpa aí o inglês horroroso. Ele apareceu em uma reportagem sobre a erupção do vulcão Krakatoa, da Indonésia, lá na Indonésia, né, na ilha de mesmo nome, e que foi assim um desastre natural muito, muito grande, assim, de proporções cataclísmicas. Ele causou a destruição da metade da ilha, muitos tsunamis, mais de 36 mil pessoas morreram. Então foi um desastre assim, que teve grandes repercussões na época. E no artigo, né, na reportagem sobre essa erupção, né, o jornalista escreveu, eu vou ler aqui o trechinho, né, que ele fala: podemos sentir que um certo horror cósmico era iminente muito antes da catástrofe acontecer. E imagino que outras sensações de natureza semelhante estejam por vir. Então, o termo e a ideia do que é o horror cósmico, né, já estava sendo vinculado aí, né, por pessoas, não em relação à literatura, né, mas em relação às coisas que estavam acontecendo, né. E 10 anos depois, né, da aparição desse termo nessa reportagem, né, um americano que ele era médico, oftalmologista e lexicógrafo médico, né, ele chamado George Milbury Gould, ele vai falar sobre horror cósmico também, ele vai usar o termo horror cósmico em um livro que ele escreve, né. Ele era médico, né, ele escreveu vários... ele escreveu dicionários, tratados de medicina, oftalmologia, só que ele também gostava muito ali de transitar ali pela filosofia, né, literatura também. E ele escreveu um livro em 1893 chamado The Meaning and the Method of Life, A Search for Religion in Biology, né, no qual ele explora ali a relação entre a ciência, principalmente a teoria da evolução, com a religião, né? Então ele busca ali uma conexão entre esse conhecimento científico a respeito da evolução e a busca espiritual pelo sentido da vida, né? E nesse livro também ele vai usar aí o termo horror cósmico, né? E ele define o horror cósmico como sendo um sentimento de estremecimento vulcânico e que causa repulsa na alma quando você pensa nas coisas que estão lá fora, né? E você é confrontado com a possibilidade de um universo infinito, só que um universo frio e sem propósito, né?
Então, esse temor, né, esse assombro dessa infinitude, desse universo completamente indiferente é o que causaria esse horror cósmico no ser humano. Aí depois ele vai desenvolver essa ideia, né? Ele pensa aí numa entidade natural, né? Uma divindade natural chamada Biologos, que seria como se fosse como se fosse Deus, né? Da concepção dele, né, que seria essa divindade criadora e responsável pela evolução, que é ela que vem acalentar aí o ser humano e combater este horror cósmico, né? Mas é um negócio muito doido, é bem interessante, assim, essas ideias dele, só que infelizmente descambou para um lado eugenista, infelizmente ali, né? Ele usou essas ideias ali para ora, né? Quem diria que isso iria acontecer? Mas ele já estava aí pensando, usando esse termo, né, de uma forma que vai ser usado daí na literatura, né? Essas características, né? Esse assombro, né? Essa paralisia frente à imensidão do universo e os terrores que podem estar aí que a gente não conhece, são características centrais do gênero e já aparecem aí, né, em trabalhos de jornalistas e cientistas, né, do século XIX. Né? Então, até então, o horror cósmico era usado para falar sobre esses sentimentos, né? Sobre esses questionamentos, esses acontecimentos tão grandiosos e tão assustadores, né? Como no caso da erupção, né? do Krakatoa, né? E aí o horror cósmico vai se tornar um subgênero da literatura, né? Ele vai ser o termo, né, vai começar a aparecer como um subgênero da literatura no ensaio do Lovecraft, né, que é o Horror Sobrenatural em Literatura, que é de 1927, que é onde ele vai falar sobre a ficção weird, sobre o horror cósmico, né, sobre as histórias, né, que ele encaixa aí nesse gênero, né. E aí, na literatura, também a gente vai encontrar as características, né, histórias que têm as características centrais do horror cósmico em autores que vieram antes do Lovecraft. Né? Então, o Edgar Allan Poe, que o próprio Lovecraft vai citar no ensaio dele, tem o conto A Parábola da Sombra e A Conversa de Eros e Carmion, que são contos apocalípticos ali e que trazem bastante essa coisa, né, de sermos confrontados com realidades muito além da nossa compreensão, né, coisas que vêm de fora. Né? Além também de obras como o Rei de Amarelo, do Chambers, O Grande Deus Pan, do Arthur Machen, e Os Salgueiros, do Algernon Blackwood. Eu amo o nome desse homem, gente, Algernon Blackwood, acho muito foda. E que é um conto, uma novela, né, sensacional, né? E Os Salgueiros é uma das histórias assim, que apesar de não ser horror cósmico, ela traz ali o cerne do negócio, e o próprio Lovecraft fala sobre isso nesse ensaio. Recomendo muito, quem não leu, leia, é fácil de achar, tá em domínio público, né? E aí, nesse ensaio do Lovecraft, ele vai acabar por consolidar aí a ideia de horror cósmico enquanto um subgênero da literatura, né? Mas aí, para a gente falar de horror cósmico, a gente teria que falar um pouquinho também sobre ficção weird. Mas eu vou parar por aqui um pouquinho e vocês falem aí. Deixa eu só... Já que você puxou esse assunto da ficção, eu não sei se o Mário... Ele olhou com o olhinho ali, assim, pra falar. Mas assim, deixa eu só colocar aqui. Eu ia falar disso, porque eu tava ouvindo um podcast ontem, eu acho, sobre o Lovecraft, especificamente, assim... e daí eles falam um pouco da vida do Lovecraft, tarará, e eles explicam que ele
Acho que o podcast é República do Medo. É de Curitiba, se não me engano, é o pessoal do República do Medo. Explica um pouco sobre essas Weird Tales, Weird Comics, né? Que eram os quadrinhos que tinha essa pegada pulp, e daí escreveram vários autores e autoras também, né? O Lovecraft, um monte de mulher escreveu, mas as mulheres ficaram meio apagadas até por causa da época, né? Vamos dizer assim, né? Teve todo esse rolê. E daí, acho que 1920 alguma coisa, daí foi isso daí, essas revistas assim ficaram famosas assim, e parece que ele começou escrevendo várias coisas lá. E uma curiosidadezinha que eu achei foi que diz que ele escreveu várias coisas até 1900, comecinho de 1900 ali, e ele meio que, não gostei, queimou as coisas. Tipo assim, ele se desfez dessas coisas. Aí sobraram 2 contos, que se eu não me engano, um desses que você contou, eu não lembro agora de cabeça. Mas depois que ele voltou a escrever tudo de novo, então tudo que a gente sabe do Lovecraft que ele lançou depois é tudo já depois dessa revista e assim por diante, assim. E diz que ele escreveu para um caralho, assim. Diz que ele escreveu muito, tipo, fez o mesmo pacto que o Stephen King faz. Fez, assim, para escrever um livro por semana, quase, assim. Enfim, mas pode falar. Era só isso que eu queria pôr. Ele era bem nerdão, assim, né? O Lovecraft. Então, tipo assim, ele estudava muito e ele escrevia muito, né? E assim, ele escreveu muito para essas revistas, né? A Weird Tales, principalmente. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre elas. Mas ele escreveu muito para essas revistas, escreveu muitas outras coisas que foram rejeitadas. E tanto que, assim, o que a gente conhece da obra dele só ficou conhecido depois que ele morreu, né? Porque durante a vida dele, ele foi rejeitado muitas vezes, e ele tinha muito dessa, tipo, de não mostrar as coisas, né? Então, mas ele escreveu muito, e ele escrevia não só ficção, né? Mas ele escrevia esses trabalhos mais de teoria literária também, enfim. E aí? Agora todo mundo tá com medo de falar, porque a Keila fez a lição de casa dela super bem feita e a gente tá aqui no freestyle. Ai, gente, é que eu preciso ter meus resuminhos pra me ancorar, senão eu fico travada. Não, tem que aproveitar seus hiperfoco, vai lá. Tem o hiperfoco semanal pra fugir da bagunça da mudança, né? Tem que ser. Eu queria falar uma coisa que puxou ali atrás, é que é muito bacana quando tem alguém que conhece muito do assunto aí, vai falando várias coisas, que aí vai puxando, tipo, coisa, nossa, eu conheço tal coisa que pegou disso, alguém pegou algum elemento disso daqui para fazer uma referência e tal. Que eu até comentei que quando você falou daquela coisa da perspectiva do ser humano diante de um universo infinito e frio e que não se importa, me lembrou uma passagem do livro, acho que é do segundo livro do Guia do Mochileiro das Galáxias, não lembro se é no segundo ou no terceiro, no Restaurante do Fim do Universo ou no Adeus e Obrigado pelos Peixes. Não, qual que é o terceiro? Eu não lembro a cronologia também, mas em algum desses que o presidente da galáxia que estava sendo perseguido, ele foi preso, levado para um local, e nesse local ele ia passar por um processo que era a máquina da perspectiva total, algo assim, eu não vou me lembrar de cabeça, que basicamente mostrava, você entrava nessa máquina e ela mostrava quem era você em relação ao universo, sabe? E mais ou menos essa coisa, tipo, você sai de lá quebrado porque você realmente entende, tipo, o que você é perante o universo, que é insignificante. Mas tem um twistzinho no Guia do Mochileiro das Galáxias que é brilhante, porque eu não vou dar spoiler, vão atrás, a melhor trilogia de 5 livros que lançaram no 6º, que não vale tanto a pena, que eu posso recomendar para vocês, é maravilhoso. E eu tô aqui depois eu preciso também falar dos RPGs, que tem muitos RPGs que tem essa influência do horror cósmico, tipo, que vem de muito tempo, mas aí a gente pode falar depois também, não tem problema.
Faz a Leti, participa você, porque a Letícia tá aí, ela fez o resuminho dela também. Dá-lhe aí pra falar então, também. É que o meu resuminho é mais uma lista mesmo de coisas pra eu lembrar de, tipo, citar ou falar sobre conforme os temas forem surgindo, assim. Mas o que eu mais queria falar é sobre... Eu passo muito tempo na internet, né? Eu jogo muito, eu assisto muita coisa e eu leio, não tanto quanto eu faço os outros, não sou uma leitora muito assídua. Mas eu percebi recentemente que o horror cósmico tá muito em alta na internet. Muito em alta. De, tipo, em conteúdos produzidos diretamente pra internet mesmo. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas um dos que eu acho pessoalmente mais legais, assim, são os backrooms. É um negócio que estava bem popular uns tempos atrás. Surgiu no Reddit, assim, que a galera postou uma imagem específica. Aí começaram a escrever uns continhos sobre no Reddit mesmo. E um moleque de 16 anos... Um moleque de 16 anos, que é artista 3D, começou a fazer uns vídeos e escrever uma história baseada nesse post do Reddit. E é muito legal. É muito divertido. Tem toda uma história sobre pesquisadores, como eles descobriram os backrooms, como eles querem, tipo, utilizar como se fosse, tipo, um HD do mundo real, sabe? Pra eles colocarem coisas, pra eles usarem como espaço. E daí eles começam a entrar lá e começa a ter uns saltos no tempo. É um negócio bem interessante. A Letícia travou pra mim. Travou aqui também. Eles não explicam Agora, direito o que tá acontecendo, o que tá causando tudo isso. Ô, Let's, volta só um pouquinho, porque olha que você foi... É uma das obras que eu vi na internet que eu gosto bastante também. Ô, Let's, a hora que você foi finalizar, deu uma travadinha. Voltou? Tudo certo? Agora voltou, mas só fala de novo o que você tinha falado. Você tava falando das coisas que você viu na internet, falou das backrooms, né, que o cara de 16 anos fez. E daí, bem no finalzinho que você ia completar ali, travou. Caiu, travou. Eu acho que eu falei que essa é a pira principal do horror cósmico, né? Que as coisas vão acontecendo e até agora não tem explicação em como as coisas na história dele aconteceram, né? Que eles mostram o que está acontecendo, mostram os cientistas mexendo lá, tentando coisas novas, testando, mas em nenhum momento explica como que aquilo ali começou, o que está acontecendo, por que as pessoas vão parar nos backrooms, que também tem toda uma pira de que as pessoas, se você passar num lugar específico, na hora específica e fazer um movimento específico, você cai dentro de uma backroom e você desaparece, e daí mostra isso acontecendo com um cientista, mostra, tipo, cortes no tempo e tal, é bem legal, é bem interessante. Tem bastante coisa sobre na internet, tipo, além do conteúdo desse cara, que inclusive vai virar filme. Ele tá produzindo o filme com a A24 sobre. Ele tá com 19 anos agora. Novíssimo ainda. E eu acho isso muito legal. Foda. E tem várias outras coisinhas na internet. A galera tá numa pira gigantesca com analog horror também, que muitos tem essa vibe de horror cósmico. Esse analog horror é mais focado em, tipo, imagens simples, que parecem que foram feitas em máquinas analógicas mesmo, bem legal. Um dos meus preferidos é o Mandela Catalog, que é sobre uma cidade onde acontecem umas coisas estranhas, tem a ver com doppelganger. Na minha opinião, isso se encaixa muito bem no horror cósmico, só que a história em si tem um plot bíblico mesmo. Sobre... Mas, pra mim, né... Eu que não sou cristã, não sou crente de forma alguma, a Bíblia é, tipo, o maior horror cósmico mais popular que tem. Bíblia é horror cósmico, sim. A Bíblia é o horror cósmico mais popular que tem por aí. Muito, assim, muito mesmo. É só pegar os anjos biblicamente corretos, né? Sim. Que você vai ver que aquilo realmente é horror cósmico de primeira. Mas... Sim. Esse analog horror que você falou, eu não entendi, Let's. É tipo uma... Ai, desculpa, eu pulei na frente de vocês. Mas só um parênteses. É uma imagem estática, é isso? Não. É que a parte visual dessas coisas é mais, tipo... É pra simular
coisas analógicas mesmo. Como se fosse, tipo, uma câmera de segurança antiga. Ah, tá. Ou, tipo... as ciências que tem nessas histórias geralmente são coisas mais antigas. Geralmente são coisas que se passam... Entendi. Tipo, mais pra trás, assim, também. Entendi. Beleza. É só legal. pra me tirar essa tipo, dúvida. Sim, é simples. São, tipo, coisas simples, imagens simples, feitas de maneira simples pra, tipo, contar uma história maior do que as imagens, sabe? Eu fiquei imaginando lá o Tales from the Loop, sabe? Falar, é uma parada de imagem e daí tem a história por trás daquilo lá. Eu fiquei imaginando isso. É mais ou menos. É meio que essa vibe, né? Que tem o Simon Stalenhag, que é o cara do Tales from the Loop. Eu gosto muito dele, gosto muito dos artbooks dele. Ele tem uma pira muito... As pinturas dele são realistas, mas ele coloca uns elementos fantasiosos, assim, muito massa. Ele tem o The Labyrinth, que é full horror cósmico. Se passa num futuro distante, onde uns círculos negros apareceram no céu e acabaram com a atmosfera da Terra, começaram a soltar uns químicos lá. Só que a história não explica o que é isso, não é sobre isso, é sobre os personagens, sobre como eles sobreviveram e vivem nesse cenário onde o planeta Terra não tem mais atmosfera. Muito bom, as artes são maravilhosas também. Mas é meio que essa a ideia, sabe? A história é muito maior do que as imagens. Mas no caso do Simon, é mais sobre as imagens mesmo. Ele escreve para complementar as pinturas dele e eu amo. Tem uma vibe de horror cósmico muito maneira, as pinturas deles, assim. Muito massa mesmo. A hora que é bacana porque assim, se você vai na internet e vira um rabbit hole, sabe, um buraco de coelho que você sim vai sentindo. E tudo praticamente tem essas coisas de horror cósmico. Quando ela falou dos backrooms, eu lembrei de uma coisa que eu vi, que era um subreddit que era chamado I'm Sorry John, que horror cósmico baseado no Garfield. E que, assim, é bizarríssimo de bom. É bizarro, mas é muito legal. Mas eu nunca ver, entrei em contato direto com esse. Cara, é interessante. E aí tem um outro que eu lembro, que eu não vou lembrar qual é o autor, mas eu tô travando, gente. Tá travando um pouquinho seu áudio. Aqui deu uma caída. Veja aí, falei. Agora voltou. Eu acho que eu travei. Não, você tá rolando. Não travou, não, Mário. Aqui não tá travado. Desculpa, que aqui deu uma caída. Então, e aí uma outra coisa que eu lembrei, eu não lembro o nome do autor, mas é um cara que ele faz uns desenhos muito, muito bonitos e bizarros, que ele juntou horror cósmico e Teletubbies. Eu sei quem é esse cara, é muito legal, mas eu também não lembro o nome dele. Ele é gringaço, tem um nome estranho, mas é muito massa mesmo. É bom demais. Se vocês forem procurar isso, horror cósmico e Teletubbies, os desenhos dele, é bem o que ela fala, tipo, são as imagens que tem muita história por trás e que, tipo, as imagens não se explicam, e eu acho que isso é muito bacana, que deixa essa coisa aberta para a interpretação também de quem está conversando, quem está vendo. E eu acho que o horror cósmico, ele tá tão na moda hoje em dia, também por causa do momento histórico em que vivemos, né? Porque é muito mais reconfortante a gente ter medo daquilo que a gente não conhece do que viver em uma eterna crise de ansiedade e terror por causa da realidade em que nós vivemos e compreendemos. Então acho que a gente escolhe o horror incompreensível para não ter que muitas vezes lidar tanto com o horror compreensível que a gente vive tanto aqui, sabe? Uma obra bem popular que pra mim é muito sobre isso é Evangelho. Não sei se vocês assistiram, leram Neon Genesis of Evangelion.
Eu vejo muita gente na internet falando que não é horror cósmico por causa das paradas bíblicas e tal, mas, né? E é muito sobre isso, tanto que o plot principal é o pai do protagonista querendo que aconteça uma catástrofe mais uma vez para ele se reencontrar com a esposa falecida dele, porque ele não soube lidar com a morte dela e por isso ele prefere causar uma catástrofe que ele não sabe quais serão os resultados só para tentar se encontrar com ela. A gente tentou indicar Evangelion pro Goya, mas ele não quis. O Evangelho eu assisti, sim, ó. Tom. Assistiu? Tem que ver tudo. Tem que ver a série e os filmes. Os filmes também são muito bons. Os filmes mais recentes são uma recontagem do anime, que tem umas diferenças bem legais, assim, que eu acho que tem uma pira cósmica maior ainda. É legal que vocês tenham citado... Pode falar, Marcelo. Não, eu ia fazer uma pergunta daí geral, sobre o lance do horror cósmico, né? Vendo que a Let's colocou ali também, que você tinha colocado antes, e o Mário tava falando... Eu olho pro Mário falando, pra foto da Ajuda, essa é a voz do Mário. Engraçado. Ele tava falando sobre o incompreensível, né? Então, o horror cósmico tem muito disso, né? São coisas que a gente não consegue explicar e compreender. É um tipo de horror. Eu lembrei daquele filme... eu sei que é baseado numa obra do Stephen King, mas é o The Mist, uma coisa assim, que a galera tá presa dentro do mercado, do shopping lá e tal. Então, uma coisa mega, né, incompreensível e não dá pra acontecer. Essa semana eu assisti um filme como que é o nome daquele filme? Prince of Darkness. É de quem? Prince of Darkness, do John Carpenter. Do John Carpenter. Essa semana a gente tava comentando, trocando figurinha de filme de horror cósmico. Daí a Let's falou desse filme e eu fui assistir. Que ele também tem uma coisa que não se explica. Você tem a galera muito louca. E ontem eu vi um filme... Eu não sei se ele se encaixaria, mas eu vou jogar aqui pra vocês pra ter essa ideia. É um filme brasileiro chamado Mar Negro. Eu achei ele na Pluto TV. É de um cara chamado Rogério Aragão. É um diretor de filme de terror brasileiro lá de Pernambuco. Bem legal. E é meio que assim... Eu falei... Eu assisti o filme e falei... Mano, esse filme é um drink no inferno, só que numa cidadezinha de praia do Brasil. Porque é umas coisas do mar que acontecem. E é bem isso, é um drink no inferno, porque esses caras estão tipo, numa boate, num negócio assim. E daí tem uns bichos que aparecem, não sei... Aí eu não sei muito a definição, se isso daí era mais pra ficção ou se é horror, daí você não consegue explicar direito, é horror cósmico. Quais que são as características, assim, sabe? Eu peguei essa coisa do incompreensível, sabe? Tipo, você não consegue explicar, que nem o Getúlio, né? O chamado do Getúlio. Você não consegue explicar... o que ele é, de onde que ele veio. Ele é uma entidade cósmica, vamos pensar assim, mas você não consegue nem pronunciar o nome dele, porque é impronunciável, né? O Getúlio. Enfim, daí quais que são essas características, né? Que nem a Let's colocou Evangelion, né? Que ela acredita que tem umas características. Eu ia até falar de um jogo, Resident Evil 4, que se passa numa vila lá, mas eu acho que ele já se enquadraria mais no folk horror, né? Talvez, não sei. Enfim, era isso. Foi mal. Então, antes de falar da característica, só queria comentar uma coisa, que vocês falaram das backrooms, né? E dessas histórias, né? Que tem bastante coisa agora na internet e muita coisa de horror cósmico, né? E eu acho super legal. Eu adoro essas histórias dos backrooms, eu acho muito legal. Adoro essa vibe creepypasta, que tem uma coisa tipo assim, você não sabe se é relato, você não sabe se é real ou não. Eu gosto muito dessas histórias que surgem aí do Reddit, né? E eu acho muito, muito bacana. As backrooms são um exemplo disso, que é meio que um revival aí dessa coisa das revistas pulp de ficção weird, né? Como eu falei, para falar de horror cósmico a gente tem que falar da ficção weird, porque o horror cósmico ele é uma expressão da ficção weird. Então assim, toda a história de horror cósmico é uma história de ficção weird, né? Mas nem toda ficção weird é horror cósmico, enfim, né?
E a ficção weird, ela pega bem nessa veia aí que vocês falaram, que que a Let's falou, né, que você não consegue explicar da onde o que é as backrooms, da onde que saiu, qual que é a origem disso, né, essa outra história que você falou que eu esqueci o nome, dos círculos negros que surgem no céu. Esse é The Labyrinth, Simon Stalenhag. Então, isso aí é muito coisa da ficção weird também, né? Não exclui ser horror cósmico, né? Que horror cósmico é ficção weird. Que assim, tá lá, mas da onde que veio isso aí? Não tem explicação, porque o que define a ficção weird é o incômodo. É uma história que tá ali que te causa um incômodo ali. Foi uma coisa que meio que quebrou algumas regras muito cristalizadas do horror ali até o final do século XIX, né? Porque o weird, ele mistura essa coisa do natural com o sobrenatural. Você não sabe se aquilo é sobrenatural, você não sabe se aquilo é só algo que existe, você não consegue entender, né? Porque o weird, ele vem mostrar, ele mostra, principalmente quando ele surgiu lá no final do século XIX, início do século XX, o impacto da modernidade na vida das pessoas, né? Principalmente ali com a Primeira Guerra Mundial e, né, as consequências, né, dos avanços científicos ali que ocorreram por conta da guerra. Então, assim, o weird, ele traz muito esses incômodos e esses questionamentos sobre aquele contexto ali, né? E isso meio que está acontecendo agora, eu acho que por conta, não só isso que o Mário falou, né? Tipo, tem essa coisa, a gente prefere ter medo daquilo que a gente não conhece, né? Porque se a gente olhar para o que está acontecendo na nossa frente, é pior do que olhar para a cara do tchutchuco. Mas também por conta dessa nossa relação com a tecnologia, né? A forma como a gente lida com a tecnologia, os avanços tecnológicos, as coisas acontecendo muito rápido. Eu acho que isso é meio que um revival aí do weird. Eu achei muito legal vocês trazerem isso, porque eu gosto muito dessas histórias também, né? Aí falando dessas características, né, Marcelo, que você perguntou, tipo, o que definiria se essas histórias são ou não horror cósmico? O horror cósmico, né, a característica... eu tô meio acelerada. Eu tô cansada, mas eu tô acelerada ao mesmo tempo. Então. A característica chave do horror cósmico, ela é o confronto entre a consciência humana, o que a gente acha que a gente sabe, né? Com uma realidade completamente desconhecida, que é constituída por forças que a existência dessas forças, elas estão muito, muito além de tudo aquilo que a gente acha que conhece. Então, é o confronto entre a nossa ignorância sobre as coisas do universo, né? Que estão além daquilo que a gente conhece, né? E a insignificância do ser humano dentro da realidade cósmica, né? Então, o inexplicável é, sim, uma característica do horror cósmico, mas o inexplicável que traz essa sensação, né, de paralisia, de desesperança e desespero frente a esse desconhecido. Essas coisas que nós não conseguimos... É o limite da nossa compreensão. Então, esse é a característica-chave, né? Isso acontece também porque principalmente o Lovecraft, né, e outros autores do horror cósmico foram muito influenciados também pelo pensamento nihilista, né? Então tem muito essa coisa, né, jogando na cara a insignificância do ser humano perante a infinitude do universo. Mas tem que trazer o horror cósmico, ele tem que trazer esse sentimento, sabe, de meu Deus, como nós somos pequeninos diante as forças cósmicas. É aquela ideia de tipo assim, você passa por uma fileira de formigas, né? E às vezes você são formigas, você ignora, porque elas são pequenas demais ali, né, na sua perspectiva. Então seria mais ou menos isso. O que está lá fora trata a gente dessa forma, né? Nós somos insignificantes e essas forças tão maiores são indiferentes.
Então, tem muito disso. Eu acho que é isso. Eu não sei se eu me enrolei muito aqui. Não, eu entendi. Ficou super claro. Mas assim, para ficar mais, assim, eu fiz até a listinha aqui. Então, assim, tem as características principais, assim, né, que tem essa questão aí do limite da nossa compreensão frente à infinitude do universo, né, e essa sensação de pequenez que isso traz, né, o medo do desconhecido e o medo dessa nossa insignificância, né, o limite intransponível do conhecimento humano, né, que é chegar um momento que a gente chegar e falar, realmente, daqui a gente não consegue passar, a gente não consegue compreender a partir daqui, a fragilidade da nossa sanidade, né, criaturas ou fenômenos além da compreensão, que nem você falou, o incompreensível é parte importante, o desespero é a falta de esperança, né, só coisa boa. E, além disso, as histórias de horror cósmico costumam trazer também uma atmosfera muito intensa ou de paranoia ou isolamento dos personagens, dos narradores, dos protagonistas. Essas são algumas características bem, bem marcantes aí. Deixa eu dar uma colher aqui, meus 2 cents na conversa. Uma coisa antes eu talvez comece de trás para frente. Vou começar pelo que a Keila falou agora e daí eu vou indo para o outro lado. Mas uma coisa interessante por exemplo, tem muita coisa que eu estudo dentro da área do ocultismo, e o próprio horror cósmico ele também acaba permeando o ocultismo moderno. Mas é interessante observar que esses monstros que aparecem no horror cósmico, eles, por exemplo, são aquilo que se chama antideuses, né? Então seriam deuses que haveriam antes da própria criação em si, e que na realidade, inclusive a chamada, né, se alguém algum dia conseguir chamar Cthulhu, não é possível mandá-lo embora. Primeiro, porque ele só pode ser invocado por uma antimagia, isto é, uma magia anterior à própria magia. E segundo, que para ser banido, ele precisa ser banido pela mesma antimagia, tá? Então, se alguém conseguisse fazer isso, simplesmente seria o fim de tudo, tá? E isso são coisas bem interessantes, porque você vê movimentos que tentam trazer essas figuras do horror cósmico como sendo deuses aí da magia do caos, né, servidores, a gente pode chamar para trabalhar, e não é bem assim, porque simplesmente ele caga e anda. Seria como você invocar as bactérias do seu intestino para trabalhar com elas, ou elas invocarem você e dizer, olha, a gente quer que você faça uma coisa para nós, não tem o menor sentido. Então, ele é muito mais um devorador de mundos, maior que Galactus. Ele não vai mandar surfista prateado nenhum para avisar, ele simplesmente vai acontecer, né? Outra coisa que eu queria falar a esse respeito, que é interessante, é que eu não estava presente, então, na conversa lá do Conan, mas o Robert E. Howard e o Lovecraft, eles escreviam ambos para a mesma revista, para Weird Tales, e eles eram bem amigos. Então, no Conan aparece vários elementos do horror cósmico, e ele traz para um universo não da ficção científica, mas para a barbárie, né? E aí é interessante também fazer essa observação, porque Conan, ele não é apenas... Todo mundo tem a ideia do Conan do Schwarzenegger e tal, e que é um cara bombadão e burro,
mas na realidade não é. A história do Conan tem uma baita de uma trajetória nessa perspectiva. Ele vai amadurecendo, o Conan vai amadurecendo, e em especial ele reflete sobre o que é a barbárie, né? Então o Conan, tanto é que ele vai virar depois o Conan Rei e tudo mais, e ele vai questionar a barbárie e vai se colocar com um assombro diante justamente dessa questão do universo, né? Da imensidão do universo, um universo que ele não compreende, tá? E já aparece, se não me engano, já na primeira das histórias do Conan, a Fênix e a Espada, já aparecem elementos do horror cósmico. Tá? É muito interessante você parar para observar essa característica dentro do Conan e como o horror cósmico acabou influenciando autores do próprio período ali. Né? É muito interessante parar para pensar nisso. E aí tem na Rainha da Costa Negra tem uma fala do Conan que eu quero citar aqui, e que é bastante interessante e reflete tudo isso, toda esse espanto dele diante da realidade, deuses e não deuses, né? Então ele diz assim: conheci muitos deuses, aqueles que os renega é tão cego quanto aqueles que confiam neles muito profundamente. Eu não olho além da morte. Pode ser que haja escuridão argumentada pelos céticos neédios, ou o reino de gelo e nuvem de Kron, ou as planícies nevadas e os salões do Valhalla de Nordheimer. Eu não sei e nem me importo. Deixe-me viver profundamente enquanto vivo. Deixe-me conhecer ricos sucos da carne vermelha e do vinho picante em meu paladar. O abraço quente de braços pálidos, a louca exultação na batalha, quando lâminas azuis faíscam, e assim estarei feliz. Que os professores e filósofos se debrucem sobre questões de realidades e ilusões. Isso eu sei, se a vida é uma ilusão, então eu não sou menos ilusão. E assim sendo, a ilusão é real para mim. Eu vivo, eu queimo com a vida, eu amo, eu mato e me sinto satisfeito. E é interessante também, que acho que foi a Let's que estava falando da analogia, alguma coisa, perdi agora o termo completo que ela citou. Analog horror. Analog horror, isso. E que ele acaba se mesclando com dois momentos de outros subgêneros da ficção, que é o steampunk e o dieselpunk. E que ambos trazem também em várias histórias essa parte do horror cósmico. Né? Você vai encontrar essas imagens do horror cósmico em ambos os estilos com uma força muito grande. E eu acho que até mais. Bom, é que daí, na realidade, vai pegar principalmente ali o dieselpunk. Né? E aí vale citar ainda que eu coloquei já lá no grupo uma vez, 2 filmes que citam, inclusive no primeiro aparece o Lovecraft, que são 2 filmes espanhóis, se chama A Herança Valdemar 1 e 2. E na Herança Valdemar vai aparecer o Bram Stoker, vai aparecer o Lovecraft, vai aparecer o Crowley, né? E eles conseguem fazer a invocação do Cthulhu. Tá? Então é extremamente interessante. São 2 filmes de pequeno orçamento, quase aqueles filmes produzidos por fãs, quase um fanfic, mas que chegou a ser feito filme e ficou bem legal, viu? Fica a dica para quem quiser assistir. Segue o barco. É interessante você falar essa questão, né, das entidades, dos mitos, né, do Cthulhu, que a maior parte das entidades que a gente conhece hoje, né, o Cthulhu, o Dagon e as outras entidades assim, elas vêm da obra do Lovecraft, né? Só que é interessante, né, que você falou que algumas pessoas
veem essas entidades como deuses, seres divinos. E realmente, eles não são deuses, né? Eles não são colocados nas obras como deuses. Eles são seres, criaturas muito antigas, né? Que existem muito antes de existir vida na Terra. Né? E é interessante que algumas pessoas acabam reduzindo o horror cósmico apenas a esses monstros. Eu entendo que, sim, eles são ícones, né? Eles ficaram muito marcados na cultura pop, principalmente por conta, né, da aparição deles daí em histórias em quadrinhos, em filmes, em jogos, né? Mas o horror cósmico, né? Uma narrativa de horror cósmico, uma história de horror cósmico, não depende, né, de ter ou não esses monstros nessa narrativa, né? O mais importante em uma história de horror cósmico é o conteúdo, é a substância, né? E não essa estética, né, dos monstros. Né? Então, é muito mais sobre o sentimento de assombro, né, de dúvida e de pequenez do que um monstro com tentáculos ou bichos do fundo do mar, que são muito legais também, eu gosto bastante. Um exemplo que dá pra gente falar, que desculpa te interromper, mas eu acho que encaixa bem, o conto que aí saiu o filme que provavelmente foi mencionado no episódio do Nick Cage, que ele fez, que é A Cor que Caiu do Céu. Sim. Não é um monstro. A cor que caiu do espaço. A cor que caiu do espaço. É a parada bizarra que acontece sem explicação, que infecta tudo ali à sua volta. E, tipo, e é isso, sabe? Esse é o horror. Não precisa necessariamente, como você falou, ter o monstro bizarro que ninguém consegue, tipo, que é incompreensível, indescritível, né? Ângulos não newtonianos, sabe? Mas aí foge desse trope que a galera acha que, tipo, é isso que é horror cósmico, mas não necessariamente. Exatamente. Não necessariamente. Então, é muito mais sobre a atmosfera, né? E sobre essa opressão, o desespero, a falta de esperança, essas coisas legais, né? Essas coisas boas. E o Goya citou o Conan, né? Que aparece, quando a gente lê as histórias do Conan, realmente a gente consegue identificar características ali, né, tracinhos ali do horror cósmico, porque ele foi bastante... O Robert Howard, ele trocava muita carta com o Lovecraft, né, eles eram amigos. Então ele foi influenciou muito a escrita do outro, né. E eu gosto muito da Torre do Elefante, né, é a minha história favorita do Conan. E na Torre do Elefante aparece bastante, né, traços ali do horror cósmico na história de horror, né, não está ali num contexto de horror, é uma coisa mais dramática, mas é uma história que traz bastante essa coisa, né, do que existe além ali do mundinho que o Conan conhece, né, coisas que estão além da compreensão dele. Eu gosto bastante dessa história, né? E é interessante lembrar também, né, que antes do Lovecraft já tinha gente escrevendo horror cósmico, e eu acho que 2 exemplos muito bons que conseguem trazer bastante, fazer a gente entender bem o que é essa sensação, né, que o horror cósmico traz, é os Salgueiros, do Algernon Blackwood, e o Rei de Amarelo, do Chambers, que foi uma história que influenciou muito o Lovecraft, inclusive. Mas segue aí, gente, que eu acho que a minha internet tá bem ruinzinha aqui. Eu tô aparecendo aí para vocês? Tá, sim. Viu? Então tá bom. Aproveitar então que você falou desse lance de não necessariamente precisa ter os monstros, porque é muito legal ter os monstros, né? Mas assim, não precisa. Gostamos, mas não precisa. Mas eu não sei se eu li um conto ou se eu vi numa série, um episódio de alguma coisa, às vezes até do Arquivo X, uma vez, de uma história de uma tribo Croatã. Não sei se você já ouviu falar dessa história, que é uma tribo... Croatô. Uma coisa assim,
que era uma tribo indígena que morava num lugar, daí, tipo assim, foram... Do nada, todo mundo desapareceu e só tinha a palavra escrita. Isso é uma história real. Então. A colonização dos Estados Unidos. Daí tem um lado histórico, né? Daí você pode ser, vocês que são da história aí, pode falar um pouquinho mais. Mas eu lembro que o que eu assisti que falava sobre, assim, tinha essa influência dessa palavra e tal, era uma história de ficção, uma história, um episódio de alguma coisa. Eu acho que era um episódio do, se eu não me engano, do Arquivo X. Não sei qual temporada. Eu acho que é Supernatural. Supernatural, será? É uma dessas séries. Que daí eu falei que é bem essa vibe, assim, de uma coisa que você não consegue explicar o que aconteceu e tal. Não sei se enquadraria dentro de horror cósmico ou coisas parecidas assim. Mas a Keila tava falando, eu fui lembrando, sabe, assim. Enfim, acho que se for o episódio Supernatural, não se encaixa como horror cósmico. Pode chegar ali a ser uma ficção verde, mas não é horror cósmico. E só um adendo aqui, sendo a chata... Não é ser chata, mas só um adendo aqui. A gente não usa mais o termo tribo para falar de povos indígenas. É povo indígena ou nação. Exatamente. Aí, professores de história. Isso aí. Obrigado por me corrigir. Era isso que eu queria comentar. Pode fazer pra frente. Mas é uma história, assim, a história já tem uma explicação hoje, né? Que assim, só rapidinho aqui para as pessoas que estão ouvindo entenderem, né? Tinha uma colônia de pessoas, né, da Inglaterra que foram colonizar ali na região em Roanoke, o nome da cidade é Roanoke. E é uma ilha, se não me engano. Eu acho que não é uma cidade, eu não lembro em que região ali, mas é uma cidadezinha. E aí eles estavam ali na colônia, e aí o líder da colônia precisou, né, sair, viajar para fazer um rolê lá que eu não lembro o que era também. Só que assim, ele saiu e quando ele voltou já não tinha mais ninguém. E eles deixaram marcados, né, a palavra Croatoan, né? E aí, durante muito tempo, essa história virou uma lenda, assim, nossa, o que é Croatoan? E aí tinha várias teorias, de várias coisas absurdas, assim, que eles desapareceram, que Croatoan era um demônio. Na verdade, não, era só a colônia mudando de lugar, né, migrando. Eles passaram, e eles foram para o território desse povo, né, indígena, que era os Croatoan, e foi isso. Eles só trocaram de lugares, mas, né, na época não tinha como avisar, né? Como é que o cara ia saber meses depois. Deixa mas é isso. Só justificando aqui daí, é do Arquivo X mesmo, eu achei aqui, o nome do episódio é Os Piratas de Croatoan, que é uma referência... que do Supernatural é muito ruim. Eu não lembro do Supernatural. A explicação que eles dão. Que Croatoan é um demônio, assim, é muito... Nossa, é muito... Ai, gente, é cringe demais. Não, mas é desse... Mas Supernatural, né? Você ia esperar o quê? Não dá pra esperar muito também, né? Eu não achei a temporada, mas é isso daí. É inspirado nessa lenda de Croatoan. Então fecha meu parênteses aqui. Desculpa. Vai, segue vibe, gente. Seu microfone tá fechado, Let's. Eu vi agora. É que tinha gente passando aqui e a galera tá indo embora da escola. Vocês estavam falando das imagens, assim, né? Das criaturas. E eu lembrei de um jogo que eu joguei um tempo atrás. Ele é de ficção científica, então eu não sei se enquadra, porque dentro da ficção científica a galera geralmente tem as tecnologias mais avançadas e eles tentam explicar o que tá acontecendo, né? E nesse eles meio que explicam, mas tem toda uma pira de que a gente tá num universo super futurístico e tem uma tecnologia nova que apareceu, que o nome é Mistec, e ninguém sabe o que é, ninguém sabe de onde veio, só sabem que ela veio de fora do sistema solar. Aí a história é o protagonista, mais um cara malucaço lá, um Gandalf muito louco, tentando descobrir, desvendar de onde veio essa tecnologia. Um pequeno spoiler aqui, um grande spoiler, na verdade, mais pro final do jogo, que eu não acho que ninguém vai jogar esse jogo, porque é um jogo velho, é um jogo chato. Só eu joguei. Eu falei o nome dele, é Anachronox, o nome. E eles falam que no final, essa tecnologia começou a aparecer no nosso universo, porque o tecido da nossa realidade está se rompendo,
Porque o conceito de ordem e caos, tipo, que estão numa luta eterna, começou a afetar a nossa realidade de maneira física. E daí começou a aparecer essas realidades, essa matéria nova, e as coisas começaram a desaparecer, a ser engolidas, planetas explodindo do nada. E daí eles revelam que é por causa disso, porque a briga eterna entre o caos e a ordem estão afetando a nossa realidade. Eu não sei se isso se encaixa dentro do horror cósmico. Eu acredito que sim. Eu acho que, inclusive, tem... O Mário falou de uma parada que eu não tive tempo de pesquisar muito, daí se o Mário puder falar depois mais, que eu acho que se encaixa no horror cósmico, e daí tem aí um desdobramento do horror cósmico, que é o Digital Dread, que eu acho que vai se encaixar bastante, mas daí eu acho que o Mário vai saber falar melhor que eu desse negócio aí. Era exatamente o que eu tava com a mão levantada aqui para falar, para puxar essa discussão. Esse Digital Dread é muito bacana, porque eu gosto muito de ficar vendo vídeos aleatórios do YouTube quando eu tenho tempo, sabe? Que é cada vez mais difícil. Então, muitas vezes eu aproveito meu horário do almoço no trabalho e fico vendo. E aí me apareceu esse vídeo sobre o que é o Digital Dread, que numa tradução seria tipo o horror digital ou o temor digital, né? Mas que ele seria um subgênero do horror cósmico ligado especificamente à tecnologia e que vem mais gente, o autor do vídeo fala que mais pessoas poderiam falar sobre isso, pois nós estamos no momento em que a tecnologia está chegando em patamares que nós não temos mais compreensão do que ela pode alcançar, o que ela vai fazer, e que então esse Digital Dread se torna cada vez mais atual, sabe, para se falar e para se discutir e criar histórias. Mas que basicamente o Digital Dread é isso, sabe? São tecnologias que vão além da compreensão do que o ser humano tem, né, agora, e que traz essa noção de desespero, traz essa noção de desesperança, sabe, que é como a Keila já havia falado. E aí o autor do vídeo, ele usa 2 grandes exemplos que já existem, que é um conto que é o I Have No Mouth, But I Must Scream, se não me engano, que é uma história muito louca, tipo, de que tem uma inteligência artificial extremamente avançada que num futuro não muito distante ela domina toda a humanidade, e por não precisar mais da humanidade ela extermina os seres humanos, porém ela deixa um pequeno grupo de seres humanos vivos e sempre replicando a existência deles para que ela possa torturar esses seres humanos infinitamente. E, é uma história fodida. Assim, lógico que assim, tem os desdobramentos de como essas pessoas, em um momento, elas começam a lutar contra essa inteligência artificial, que eu não lembro o nome agora. E, cara, é muito, muito bacana. É um baita Eu lembro o nome da inteligência. É só M. É M-A-M. M, sim. Porque ele só é. E aí tem até uma referência bíblica, né? Que diz que, tipo, quando o Moisés pergunta quem que estava ali na sarça ardente, ele fala: eu sou aquele que é. Eu sou. Eu sou. Erreier, em hebraico. Aí, ó. Tá vendo? Mas a Bíblia é horror cósmico. A Bíblia tem bastante coisa de horror cósmico. E aí, uma outra coisa que eu acho muito bacana e que vem pipocando alguns vídeos, né, na internet, ainda puxando o que a Letícia falou sobre essa retomada do horror cósmico,
só que com umas pegadas mais modernas, é o conceito do basilisco de Rocco. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas basicamente o basilisco de Rocco foi... Eu não sei se ela é real ou se ela é tipo os backrooms que foi criado e aí a galera foi desenvolvendo, mas que acho que um matemático, né, esse que seria o Rocco, ele fez essa teoria dizendo que o basilisco ele seria uma inteligência artificial extremamente avançada que ela foi criada no futuro, né? Então ela tem um avanço tecnológico que também foge da nossa compreensão, do nosso entendimento atual, e que a partir da sua criação ela começa a influenciar todas as coisas para que a sua criação ocorra no futuro. Então, toda a humanidade, de uma forma ou de outra, já está caminhando para a criação do basilisco, mesmo sem saber. E que, se por um acaso você sair desse curso e não auxiliar a criação do basilisco de Rocco, você vai ser eliminado, porque esse basilisco vai saber que isso está acontecendo e você vai desaparecer, digamos assim, vai ser penalizado por essa inteligência artificial que está no futuro. Que, é uma parada muito louca e que a galera fala, tipo, quando você vê os vídeos, ele fala, isso daqui, se você quer ter crises de ansiedade eternas, por enquanto, pense nisso, que existe essa inteligência artificial no futuro que já está agindo para que ela seja criada mesmo se você não quiser, sabe? E é muito louco porque tem um jogo de RPG que chama Lancer, que é maravilhoso, é um jogo de RPG de mesa de robô gigante, de mechas, e que pega uma parada mais ou menos assim, que alguns mechas têm uma inteligência artificial que é denominada de PNH, que é pessoa não humana, que são inteligências artificiais tão avançadas que eles replicam o comportamento humano da melhor forma possível. E essas inteligências artificiais, elas foram criadas por uma entidade que ninguém sabe explicar, que se denomina Ra. Isso eu estou falando bem por cima da lore do jogo. E que, como surgiu esse Ra? Eles pegaram diversas colônias, digamos assim, de inteligências artificiais para replicar o mundo existente e para que elas calculassem, né, as melhores formas, né, da humanidade evoluir. E essas colônias de inteligências artificiais, elas foram se autorreplicando e criando mais colônias em níveis mais abaixo, com funções mais específicas. E aí, em algum momento, alguma delas fez a criação de Ra. E porque uma dessas, nível mais abaixo, fez a criação do Ra, logo, na camada de cima, Ra também deveria existir, já que ela criou a camada de baixo. E assim sucessivamente, até que Ra tivesse sido criado de uma forma que ele sempre surgiu, sempre esteve ali, mesmo não estando. E aí uma parte de Ra que entrou em contato com a humanidade fez com que tivesse esse PNH. É muito louco, cara. Eu adoro Lancer, joga em Lancer, é bom demais. É isso. É impressão minha ou o Mário tá descrevendo o enredo do Stargate? Bem daí. Né? A impressão é essa. E só para encerrar minha pequena colaboração, que eu citei para vocês a questão da magia, né? Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui seriam 2 livros de magia, uma trilogia chamada Trilogia Sabiana, de Frank Rippel, em que ele mistura elementos do rosacrucianismo, Tantra, Telemann, de Aleister Crowley, né? Isso daqui são livros que foram publicados na Argentina pelo editorial Kier, tá? E olha aqui o capítulo 16 da magia estelar, né? Sobre o dormente Cthulhu e seus sonhos. Então ele traz para o universo da magia toda a influência que Lovecraft teve nele, citando como o Necronômicon como um livro real que pode ser utilizado.
O Domínio dos Senhores Antigos. Toda a introdução desse livro é sobre horror cósmico. E é um livro de magia. Pasmem, né? E com isso eu encerro minha participação. Cansou minha beleza. Vamos deixar a Keila brilhar. E deixar ela agoniada quando diz isso. Que isso, gente? Não, que eu tava... vocês estavam falando... O Mário falou desse jogo. Antes do Mário falar do jogo, você tinha falado de uma outra história lá sobre o basilisco de... Basilisco de Rocco. Como que é o nome da história? Esse é o conceito do basilisco de Rocco. É só o conceito. Mas a história tem o I have no mouth, but I must scream. I have no mouth. Uma coisa que eu acho muito, muito interessante, eu até estava conversando com um amigo meu que gosta bastante de horror cósmico também. E assim, a gente leu mais, né, essas histórias mais antigas. Só que a gente estava falando sobre o Lovecraft, né? Que ele é o nome mais conhecido do horror cósmico e tal. E a gente estava falando assim, que tem... Ele é muito conhecido, mas assim... Ele tem histórias, assim, que são bem questionáveis, né? Não são tão boas quanto a cultura pop faz parecer quando você vê um Cthulhu lá. Você tipo, nossa, o conto chamado de Cthulhu nem é tão bom, assim, sabe? Mas é legal o que foi feito com as ideias, né, que ele disseminou ali sobre o horror cósmico. Só sobre o horror cósmico, gente, pelo amor de Deus. As outras ideias que ele disseminava não são boas, não, tá? Então, assim, esse subgênero, né, que ele ajudou a consolidar, o que foi feito com ele depois e o que tem sido feito com ele atualmente é muito legal. Extrapolou ali as barreiras, né, do que a gente tinha, obviamente, né, porque o negócio as coisas foram escritas lá quase 100 anos atrás, enfim, ou mais de 100 anos atrás, dependendo do conto que a gente estiver falando. Enfim, eu acho muito legal isso, né, e principalmente agora esse encontro, né, dessas bases do horror cósmico, né, com a tecnologia, né, esse diálogo entre horror cósmico, ficção científica e as histórias que estão saindo disso aí são de uma beleza, assim, de uma gostosura, não tem outra palavra, né? Eu fico muito empolgada com isso, porque é um negócio que a gente precisa, porque o trabalho a obra do Lovecraft, tipo, foi importante, mas eu acho que a gente precisa superar algumas coisas também, então, e deixar a coisa evoluir, sabe, a coisa começar a tomar essas proporções que tem tomado, principalmente, né, porque a literatura ela é viva, né, e as temáticas, os gêneros, eles acompanham a mudança dos tempos, né? Então eu acho isso muito legal. Eu só queria comentar isso e comentar também que quando tentam adaptar histórias de horror cósmico, tipo, para jogos ou para cinema. Para jogo eu acho que até fica mais ok, histórias que já existem, né? Mas para o cinema geralmente dá uma capengada, assim, né? Não fica tão bom. Tipo, eu gostei muito da adaptação da Cor que Caiu do Espaço. Eu achei que ficou muito boa, né? Dentro dessas adaptações. Mas quando fazem histórias originais usando o gênero, eu acho que conseguem fazer algo mais que se encaixe melhor no audiovisual, assim. Mas enfim, era só isso que eu queria comentar. Então, voltando a falar sobre coisas mais recentes, igual você citou ali, eu lembrei do que foi um dos meus primeiros contatos com o horror cósmico, que foi com alguns desenhos do Cartoon Network que tomaram muito desse tipo de coisa. Esse não é do Cartoon Network, mas eu acho que Gravity Falls é um dos mais populares deles. Sim. É sobre isso. É sobre isso. O vilão maravilhoso. principal Gravity Falls é bom demais. demais. É um ser de outra dimensão
É muito bom, é muito bom. É daquela leva de, tipo, desenho pra criança, entre muitas aspas, assim, que tem coisas muito legais. Mas eu acho que o primeiro que eu vi mesmo foi Hora de Aventura. Que é Sim. bem mais lá pra frente, que eles começam a entrar mais fundo nesse tipo de assunto, mas tem bastante. Eu acho que a figura mais popular que entra nesse negócio é o Prismo, que ele é tipo... Ele é um ser cósmico que fica num espaço onde ninguém sabe explicar como chega lá, mas eles chegam lá em algum momento e eles têm contato com esse cara. E daí tem, tipo, a personificação do caos, que eu acho que é o Globe, o nome do cara. É muito louco. Vai ficando cada vez mais maluco e é muito, muito, muito legal. E só um comentário rapidinho sobre Hora de Aventura, né? Porque o mundo é muito legal, porque, tipo, é o mundo de né? Que é o nome. Aham. Que, assim, dá a entender em algum momento mais pra frente que eles começam a mostrar o passado desse mundo, né? Que é tipo uma terra que passou por um cataclisma desgraceira, assim, e se tornou aquilo ali. E eu acho que isso é muito... Fica muito ali no weird, no horror cósmico. Eu gosto bastante. Tanto... Hora de Aventura é muito, muito weird, assim. É um negócio pós-guerra. Isso ia falar que é a Guerra dos Cogumelos. Gente, a Princesa Caroço é muito coisa de horror cósmico. Sim, é tudo. Caroço. Ele tem vários elementos, né? Tem a Princesa Gosma e não sei o que lá. E tudo isso veio dessa explosão, dessa guerra nuclear que teve. E daí eles vão para outras dimensões, eles dão a entender que tem outras linhas do tempo onde essa guerra aconteceu diferente. Tem o que saiu mais recentemente, o Fiona Cake, que é continuação mesmo do Hora de Aventura, e eles entram muito nisso, porque a Fiona e Cake são uma dimensão paralela do Hora de Aventura, né? Onde o protagonista é uma menina e o Jake, que é um cachorro, é uma gatinha. E é muito, muito bom. Maravilhoso. Muito massa mesmo. Muito, muito mesmo. E eles entram muito a fundo, assim, com o passar do tempo, nessa pira de criaturas cósmicas e que ninguém sabe explicar direito de onde vem ou como acontece. É muito legal. E um que eu reassisti recentemente, que foi... Eu não sei como que as pessoas não sabem mais sobre esse em específico, porque é mais um Scooby-Doo, que é Scooby-Doo. É o Scooby-Doo Mystery Incorporated, que é uma série do Cartoon Network que passou em 2010, 2011. Eu vi lançando no Cartoon. Passava de noitaço, assim. E é uma série de Scooby-Doo que tem uma linearidade, assim. Ele conta uma história que tem começo, meio e fim. E é sobre como... E é muito bom. É melhor ainda quando você não sabe que vai ter um plot de horror cósmico. Porque eles usam os mistérios que não são sobrenaturais pra, tipo, encobrir esse grande acontecimento sobrenatural sobre a cidade ali onde eles estão. É muito louco. É tipo, a galera faz tem uma entidade no fundo da cidade, assim, de Bahia Cristal, que ele influencia as pessoas da cidade a tentar ir atrás dela e libertar ela. E é assim que, tipo, vão formando clubes de mistérios, igual a galera do Scooby-Doo. Eles se juntam daí por causa da influência, e daí outras pessoas da cidade cometem aqueles crimes, assim, dando a entender que são monstros, mas que na real não são, para encobrir essa entidade sobrenatural, assim. Tem coisa de culto. É muito massa. Muito massa. E um que tipo, saindo do desenho agora e indo pra outra pira, que eu não sei como que a gente não tocou nesse assunto. Eu não sei se vocês leram, se vocês consumiram Jiu-Jitsu. Que é... Cara, eu preciso... Todo mundo fala que eu preciso ler isso, eu preciso, eu não li ainda. Muito, 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 muito. O Uzumaki é um dos meus mangás preferidos e Esse é o das espirais? Aham. Eu tô ligada, eu preciso muito ler. Esse é muito, muito horror cósmico, assim, sem explicação. Não tem criatura, não tem nada. É só, tipo, uma cidade amaldiçoada, assim, por um conceito. Pelo conceito. Ele é bem citado, inclusive, quando falam de horror cósmico e tal, vão citar histórias, né? Eles citam bastante essa história do Jiu-Jitsu. Esse é muito... Tem outro dele que é menos popular, que eu gosto muito também, que é Hellstar Remina, o nome, que é sobre uma menina que o pai dela é cientista e ele descobre um planeta, que tem um planeta se aproximando da Terra. Ele dá o nome dela pro planeta, que é Remina,
E daí ela começa a ficar muito popular, porque ela tem nome desse planeta. E daí esse planeta ele vai se aproximando da Terra cada vez mais rápido. As pessoas perdem o controle, assim, de que, tipo, eles não têm mais tempo para descobrir o que tá acontecendo. Aí todo mundo começa a ficar maluco, começa a mudar, tipo, a polaridade da Terra. As coisas começam, a gravidade começa a ficar estranha. E ela começa a ser perseguida. Porque eles acham que a culpa é dela, que o planeta tá vindo em direção com o planeta Terra. É muito bom também. Eu quero ler. Muito bom. Leia. Esse é mais rápido, esse tem um volume só, tem tipo uns 6 capítulos. Muito preciso bom. ler. Muito bom. Vai, Mário. Diga. Voltando então na pegada, como a Alice já falou, de obras modernas que carregam o legado do Lovecraft e do horror cósmico, eu tenho que falar dos RPGs também, né? Que essa é a minha função aqui, como o grande narrador de RPG daqui, quando não está também o Thiago, né? Mas que tem, muita influência do Lovecraft e do horror cósmico em diversas obras. Algumas que são, tipo, a mais famosa é Call of Cthulhu, né, o chamado de Cthulhu, que é o nome do RPG, é isso, né, o chamado de Cthulhu, que já está na sua 7ª edição e tem histórias maravilhosas sendo feitas. E isso que eu acho legal, como a Keila falou, de como o legado supera a pessoa. Certo? Como Ainda coisas bem. maravilhosas, sim, ainda bem. Como coisas maravilhosas são criadas com o legado dessa pessoa, mesmo ela sendo quem ela foi. E então, por exemplo, tem uma campanha de Call of Cthulhu que chama Máscaras de Nyarlathotep, que foi lançada recentemente no Brasil, alguns anos atrás, que é uma campanha de RPG lindíssima, que mistura um pouco de aventura pulp estilo Indiana Jones, sabe? Tipo, de investigação em diversas partes do mundo, pegando pistas, e que culmina com uma entidade que é o Nyarlathotep, né? Que pode ou não aparecer nesse mundo. Tem o Nerdcast RPG, né? Que uma das histórias que mais fez sucesso foi o Nerdcast RPG de Cthulhu. Tanto que teve um financiamento coletivo com diversas histórias e diversas coisas bem significativas, tipo, de livro-jogo, livro de continuação da mesa do RPG, que é maravilhoso. E assim, é muito bom. E um amigo conhecido nosso, meio da Keila, que fez as artes do podcast, né, que é o André Meisser. E aí... dá pra falar de outros RPGs, como por exemplo Delta Green, que foi lançado recentemente pela Retropunk, que é de Curitiba, que basicamente junta Call of Cthulhu, o chamado de Cthulhu, com o Arquivo X, que você joga com, tipo, pessoas que fazem parte de uma entidade, né, uma organização dentro do governo chamado Delta Green, que investiga esses mistérios, mas assim, casos pesadíssimos. As histórias são maravilhosas, tanto que uma das histórias que tem, né, uma das campanhas pré-escritas que tem, que é... meu Deus do céu, eu esqueci o nome agora. Mas é uma dessas campanhas, falam que é tipo, uma das melhores campanhas de RPG já escritas dos últimos 10 anos, sabe, da última década. Que agora eu não vou lembrar qual coisa, depois eu passo para vocês. E aí tem outras coisas que são mais não são tão conhecidas, como tem um jogo de Primeira Guerra Mundial chamado Never Going Home, que também é um RPG muito bom, que tem essa pegada de horror cósmico, porque eles, tipo, na história, uma das batalhas, acho que é a Batalha de Somme, né, na Primeira Guerra Mundial, foi algo tão destrutivo que o sofrimento e a destruição que ocorreu naquela batalha afinou o véu da realidade, e assim horrores cósmicos que não conseguiam chegar à realidade material conseguiram perfurar esse véu e entrar no nosso mundo. E eles se materializam principalmente por sussurros que vão dominando as pessoas e deixando elas malucas. E quanto mais elas se entregam com sussurros, mais poderes
mágicos, digamos assim, né? Elas vão ter mais poderes, elas conseguem obter em troca da sua sanidade. E é muito legal. E um último que eu acho que é maravilhoso, devia ser mais conhecido, chama Brindlewood Bay. Brindlewood Bay é um jogo em que você constrói seus personagens que são senhorinhas aposentadas que vivem em algum lugar tranquilo, mas que entre cuidar do jardim, fazer um bolo e paparicar os netos, vocês acabam resolvendo mistérios que de uma forma ou de outra acabam levando a cultistas de grandes antigos que estão influenciando aquela área. É um jogo teteia maravilhoso e muito gostoso. É isso, gente. Cara, eu quero muito jogar esse das velhinhas agora. Tem um amigo meu que ele já mestrou algumas vezes. Eu posso falar se ele não quer mestrar pra gente. Eu comecei... É bacana, cara. Eu fiquei com muita vontade de jogar esse das velhinhas. Eu comecei a jogar o RPG do Call of Cthulhu recentemente, né? Tô gostando bastante, né? Caos e Destruição, acho muito legal. Tô achando bem legal. E eu joguei pouco, mas até agora realmente as histórias são bem legais. Eu acho muito bacana a possibilidade da gente poder pegar essas histórias, né, que estão em domínio público e expandir elas, né, para outras mídias, né, outras plataformas. Eu acho importante, a gente está falando, né, aqui do Lovecraft fazendo as piadinhas, mas eu acho importante a gente tocar no assunto espinhoso, né, de que o Lovecraft ele era uma pessoa péssima, né, apesar do legado dele na literatura, da importância dele, né, para a consolidação do gênero do horror cósmico, né, mas que, inclusive, né, parte desse medo dele do desconhecido vinha muito, né, da agorafobia que ele tinha e da xenofobia dele, né? Então, nas obras dele a gente vê algumas é bem difícil de engolir hoje quando você vai ler, então a gente tem que consumir de forma crítica. Ele era um cara muito xenofóbico, bastante racista, né, misógino. Sim, né, aí as pessoas falam, mas ele era um homem de seu tempo, não sei o que, realmente era, né, no período em que ele escrevia, teorias eugênicas eram ensinadas nas faculdades, né, sob o verniz de ciência. Mas a gente tem que ter essa noção de que, apesar do contexto histórico explicar essas ideias dele, né, nada justifica. Então, acho que é importante a gente tocar nesse assunto e falar, né? Por isso que eu falei, né? A gente tem que superar, e ainda bem, né, que as histórias elas ultrapassam a pessoa, né? Então, e as histórias dele estão todas, né, dele, no caso do Lovecraft, estão todas em domínio público, então por isso que a gente tem tantos jogos e outras obras e quadrinhos e filmes baseados, né, nos mitos de Cthulhu, e tem muita coisa bacana, as pessoas fazem muita coisa bacana. Inclusive tem um livro que virou série, que é o Lovecraft Country, que é uma ressignificação aí, né, da ideia das criaturas, né, do horror cósmico, dentro de um contexto ali, né, de uma família negra ali nos Estados Unidos, ali no sul dos Estados Unidos, onde esse horror cósmico é análogo ao racismo que essas pessoas sofrem. Então eu acho muito legal a possibilidade das pessoas poderem ressignificar essas histórias, né? Porque realmente é um material muito bacana, é um material muito importante para a literatura de horror, e a gente poder se apropriar disso e usar isso de uma forma, né, que as pessoas consigam, né, se sentir mais acolhidas, né, mais presentes ali nesse meio. Eu acho bem interessante. E eu acho que os jogos de RPG são uma teteia, aí, usando a palavra que o Mário usou, para fazer isso. E eu quero jogar o jogo das velhinhas. Bom demais. Só queria pode falar, mano. Sobre essa coisa de autor legado. Existe também um episódio do Bico do Corvo que nós gravamos sobre isso.
Sim. Né? Vamos. Sim. Tem que falar aí. Tem o Muito episódio bom, por acaso. a obra versus autor. Não me lembro agora o número dele, mas é só procurar no nosso feedzinho lá que vai ter. Que acho que inclusive foi um dos primeiros que a Keila participou. Eu não sei, eu participei do. O primeiro que eu participei foi. Esqueci o nome. É da arte. Se a arte tem como ser isenta politicamente, algo assim. Esqueci Então, mas o título. é isso daí. Mas era isso aí, né? isso daí, A gente falou sobre isso. A gente o Mário comentou sobre tava isso. também, acho que. O Mário tava. Sim. Massa demais. É isso aí, né? Então temos um episódio. Não falei, vamos encaminhar para um final. Dessa vez. Muito obrigado a presença de todos. Letícia. Letícia quer falar? Fala aí, fale, Letícia. Eu quero fazer uma coisinha só. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou artista visual. Olha aí. Eu fiz uma lista Opa! de artistas visuais, uma listinha pequena, de artistas visuais que pra mim passam uma vibe de horror cósmico. Pô. Tem o Alex Grey, que é o cara que fez a capa do álbum, da maioria dos álbuns do Tool, da banda Tool. Massa. Tem o Giger, H.R. Giger, que fez o design dos aliens. Maravilhoso. Eu gosto muito dele. Tem o William Blake, que esse é um cara mais tradicional, que ele fez uma referência que eu posso usar, é a capa do Dragão Vermelho. Dragão Vermelho. Ele tem a do pintura do Hannibal. Dragão Vermelho. É. Só um Essa pouquinho, pintura dele. William Blake é século XVIII, se não me engano, 17. Eu acho que é mais antiguinho, ele é mais tradicionalzão mesmo. Mais perto do Goi ali. E o Simon Stylenhag, que a gente já falou um pouquinho sobre ele, que ele também é muito massa. Isso aí, ó. O Simon é foda, meu. O Tales from the Loop é sensacional, meu. Muito bom. A série é boa. Inclusive tem um RPG de mesa de Tales from the Loop que Verdade. também muito bacana, muito bom. Massa. E ele faz trilha sonora para as artes dele também. O The Labyrinth tem uma trilha sonora também, que ele mesmo fez, é muito massa mesmo. E saiu o filme da obra dele na Netflix recentemente. Aquele que tem a Millie Bobby Brown. Sei, mas diz que é meio. Esqueci Não o é nome. tão legal, né? Assim. Não, é horrível. Em comparação com a obra original, é muito ruim. Eu assisti- A obra original é muito boa, mas eu não vou lembrar o nome. Eu assisti e nem sabia que Electric era. State, né? Exatamente. Electric State, isso mesmo. O Tales from the Loop é muito melhor, a série. Vale a pena de O assistir. Tales from the Loop eu não assisti ainda. Compensa ver a série e, esquecer esse filme. Né? Assim. certeza. É verdade, tipo. Então é isso aí, ó. Fica a dica pra Keila ler Junji Ito. Não assistir esse filme, assistir Tales from the Loop. E a Let's, que fez a capa do meu último álbum, olha aí, ó. Ela é artista Sim. plástica, foda. Depois eu deixo na descrição. Muito bom. Gente, muito obrigado, então. Estamos juntos e até o próximo episódio.